Pessoal, bom dia a todos. Hoje eu estou mais organizada, então há condições da gente fazer toda semana esses vídeos para que a gente possa se comunicar com mais clareza. Então, durante a aula de hoje, eu vou retomar tópicos da semana passada, que eu solicitei a vocês, através das orientações que eu mandei pelo ClassUp, para vocês estudarem, né, a respeito do realismo, Antero de Quental, Essa de Queiroz. Eu vou dar uma aula para vocês sobre realismo, naturalismo, esclarecendo pontos. Nós vamos abordar Antero de Quental, Essa de Queiroz, Cesário Verde. Então, a partir do módulo 11, que eu já havia solicitado nas orientações que vocês trabalhassem, depois módulo 12, também solicitado nas orientações, módulo 13 também, e módulo 14, que é um novo tópico para essa semana, tá? Sempre assista a esses vídeos com o caderno perto de você, com aquela síntese que eu entreguei para vocês no começo do bimestre, também por perto. Faz uma pausa e copia algum slide, complemente suas anotações, suas coisas, tá? Antes de nós iniciarmos, deixa eu só explicar uma questão aqui. Do meu lado, ao lado do meu condomínio, há uma construção. E durante a quarentena, a construção não vai parar. E eles começam às 7 horas da manhã e vão até 7, até mais. Então, se vocês escutarem uns ruídos, um bate-estaca, um barulho, se ficar muito intenso, eu faço uma pausa e assim que dá uma melhorada eu continuo, senão a gente segue assim mesmo, tá? Então, no momento, por exemplo, tem um barulho de fundo, é por conta disto. Bom, vamos começar. Vocês lembram que o módulo 10, melhor dizendo, tinha um texto do filósofo Schopenhauer, A Consideração do Tempo na Vida Cotidiana, aí testes para vocês realizarem. Os testes eram mais uma coisa de verificação de vocabulário do que de interpretação de texto. O objetivo era introduzir o filósofo, porque ele vai influenciar Antero de Quental, poeta realista português, e ele vai influenciar também Machado de Assis, no que eles apresentam, tanto Quental quanto Machado, de um pessimismo, muitas vezes um pessimismo nihilista, né? O que é o nihilismo? O nada, o vazio existencial. Então, foi apenas para introduzir isto. Agora a gente vai falar da estética realista. O realismo é um movimento que abrange a segunda metade do século XIX. Então, se você dá uma olhadinha nas imagens que eu escolhi para colocar nesse slide, você vai ver imagens que remetem à segunda Revolução Industrial. Então, a segunda metade do século XIX ela foi marcada por 3 palavras de ordem: ciência, progresso, razão. Então, foi um período marcado por essas 3 expressões. E se você na semana passada assistiu ao vídeo no portal no Atualidades Online do Objetivo sobre a cidade e as serras de Essa de Queiroz, você deve ter visto que a parte que se passa em Paris, na casa do Jacinto de Tormes, que é o protagonista do romance do Essa de Queiroz, nos mostra todas as coisas relevantes do período relacionados ao progresso. Então, a eletricidade, o telefone, o elevador, as primeiras geladeiras que eram chamadas de geleiras. Ele tem um banheiro em casa que tem água encanada, vários tipos de jatos de água. Claro que é um personagem rico, e por ser muito rico, ele tinha acesso a toda essa, vamos chamar, tecnologia, facilidades do progresso da época. Mas ali você tem um retrato do fascínio pela mecanização, a urbanização, o pensamento ligado ao acúmulo de informação
Então, há um fascínio por isso, ciência, progresso, razão. E é uma época em que surgem várias teorias, que são chamadas de teorias cientificistas. São teorias de teor político, científico, econômico, que vão mexer com tudo, vão mexer com o pensamento do homem da época, seja na medicina, biologia, política, economia, vai ser marcante para toda uma geração, vai formar, vai ser importante na formação das opiniões, do olhar estético, do processo criativo, do pensamento, das crenças de uma época. A geração desse período é chamada de geração materialista. Então, quando a gente fala geração materialista, é o homem da segunda metade do século XIX diretamente influenciado pelo cientificismo, pelas 3 palavras de ordem ciência, progresso, razão, por todo esse fascínio pela máquina, pela mecanização, pela técnica. E a gente observa agora, no próximo slide, as teorias mais importantes que influenciaram os realistas naturalistas, tá? Nós temos Augusto Comte e o positivismo. Vocês, em outras aulas, filosofia, história, vocês, até biologia, no caso do darwinismo, vocês estudam essas teorias de uma maneira muito mais ampla. Em literatura, de forma sintética, eu vou te dizer o que dentro de cada teoria influenciou mais diretamente o fazer literário dos autores. Então, por exemplo, do que o positivismo do Augusto Comte trazia, o que mais vai influenciar os autores é essa ideia da ciência em primeiro lugar. Ou seja, tudo pode ser explicado através da ciência. Qualquer indagação, a ciência explicará. Então, é o contrário da ideia do cristianismo, da fé. A ciência tem primazia. A partir daí, os autores vão valorizar o observar, o experimentar, o comparar, como se escritores fossem cientistas fazendo uma experiência em laboratório ou fazendo uma observação no campo, né, num espaço. Então, a ideia é observar o mundo contemporâneo. Então, vocês vão ver que são autores que falam de sua época, ao contrário dos românticos. Né? Você pega José de Alencar, romantismo. Os romances indianistas do José de Alencar, o Guarani, Iracema, o Birajara, tem a volta ao passado no romantismo. Os realistas, eles vão trabalhar com temática contemporânea. Então, o escritor é aquele que observa os comportamentos, como ocorre, por exemplo, a degradação moral, a hipocrisia, a corrupção moral na sociedade. Então, ele observa o comportamento, observa o social, faz comparações, e a partir daí ele desenvolve personagens, situações, cenas, como se encaminha o destino do personagem. O evolucionismo ou darwinismo, Charles Darwin, e o darwinismo social, né, Spencer, a seleção natural, mais forte vencendo o mais fraco, isso vai ser muito aplicado na literatura, dentro da literatura chamada realista naturalista, ou sem menos rigor naturalista, que eu vou explicar daqui a pouquinho, que é colocar, por exemplo, em O Curtiço de Aloysio Azevedo, que vai aparecer no caderno 2, porque a matéria, na verdade, essa matéria começa no caderno 1 e ela se estende para o caderno 2, tá? No segundo bimestre, vocês vão ter que ler O Curtiço de Aloysio Azevedo. É uma obra realista naturalista. No naturalismo, que é uma ramificação, um desdobramento do realismo, você tem situações assim, por exemplo, um personagem que é um capitalista selvagem, feroz, que explora os outros para chegar onde quer, e os que sucumbem, os que não conseguem se fortalecer no processo e acabam se perdendo. Então, no caso do Curtiço do Aloysio Azevedo, para citar um exemplo,
o dono do cortiço, que é o João Romão, ele vai cada vez mais conseguindo ascender financeiramente, depois ele consegue a ascensão social. Então, ele representa o mais forte. O mais fraco, por exemplo, a Bertoleza, que era uma escrava, que era amante do João Romão. Num primeiro momento, os dois como amantes trabalharam muito e chegaram a roubar material de construção na madrugada, no Rio de Janeiro, para construir o cortiço. E ela estava junto com ele. Quando ela deixou de ser interessante para o João Romão, porque ele não queria mais ter a imagem, presa a imagem de uma mulher como ela, né, uma cafusa, escrava, né, não era interessante socialmente para ele. Então, ela acaba sucumbindo. Ele resolve devolvê-la ao dono dela, porque ele tinha enganado essa mulher, dizendo que ele tinha conseguido uma carta de alforria para ela. Ele a enganou para poder explorá-la, controlá-la, e quando ele precisa se livrar dela, ele vai devolvê-la para os donos, e ela, não suportando, comete suicídio. Então, ele, João Romão, é o mais forte, a Bertoleza acaba se mostrando, no desfecho da obra, a mais fraca. Então, é o darwinismo social, é a aplicação da visão darwinista a como se dá as relações na sociedade. O determinismo, que é do Hipólito Taine, um pensador da época, expõe a coisa da seguinte forma: o homem, e consequentemente a arte, que é uma expressão humana, se forma a partir de 3 elementos: o meio, quer dizer, o ambiente, a raça, fatores hereditários, genéticos, conhecidos na época, e do momento. Cuidado que momento aqui é momento histórico. Então, o meio, a raça, fatores genéticos, hereditários, e o momento histórico é que vão formatar o homem e a arte. Então, exemplo de determinismo na literatura. Mais uma vez, o Cortiço, do Aloysio Azevedo. Vocês vão ler no começo do próximo bimestre. Falei que a matéria começa no caderno 1, continua no caderno 2, tá? O determinismo nos traz o seguinte, dentro do Cortiço. Por exemplo, Jerônimo. Jerônimo é um imigrante português que se muda para o Cortiço com a mulher. Ele é casado com a Piedade, os dois imigrantes portugueses. Eles têm uma filha. A filha está num colégio interno, porque o Jerônimo não acha adequado uma menina crescer em um cortiço. E ele, no começo da obra, ele trabalha na pedreira do dono do cortiço, do João Romão. Ele e a mulher, Piedade, mas vou focar nele. Ele, Jerônimo, trabalhador, sem vícios, correto, bom pai, responsável, bom marido, tem uma vida regrada, é um exemplo de ordem, de seriedade, de homem forte, é uma figura hercúlea, né? Quer dizer, extremamente forte, até que ele se apaixona pela Rita Baiana, né? A miscigenada, a mulher sensual, mas que representa a coisa brasileira, da natureza brasileira, sensorialmente, sensualmente. Ele se apaixona por ela, quando a vê dançando. A partir do momento que ele se apaixona por ela, ele começa a mudar. Então, é a força tropical, a força da natureza brasileira, ou seja, o meio, mudando o personagem. Então, ele muda hábitos alimentares, ele se torna mais contemplativo, mais preguiçoso, ele passa a beber Paraty, que é uma cachaça. Quando ele vai viver com a Rita Baiana e abandona a mulher, aí ele vira de vez um trabalhador relapso, que está sempre bêbado, que só quer saber de ir para a cama com a amante. Então, ele é afetado pelo meio, pelo ambiente. Então, você vê claramente na trajetória do Jerônimo determinismo do meio. Lembrando, eu estou citando
O Cortiço, de Aloysio Azevedo, que é uma obra realista naturalista que estará no caderno 2. A matéria começa aqui e continua lá. Bom, no último momento, o socialismo de Proudhon. O socialismo na literatura, ele vai se traduzir de que maneira? Existe uma coisa assim, a crítica ao clero, mostrando a corrupção, a hipocrisia moral no clero, a crítica à burguesia, a crítica à pequena burguesia, à alta burguesia, à elite. Então, há sempre essa postura de crítica em relação a essas, vamos chamar, instituições. Ok? Então, você vê uma postura crítica. Deixa eu fazer uma observação. A relíquia de Eça de Queiroz, escritor realista português, está na lista obrigatória da FUVEST. Por conta disso, tem mais uma teoria importante, que é o anticlericalismo. Anticlericalismo é outra teoria cientificista da época, de um pensador, filósofo, escritor chamado Renan, e, falando de uma maneira sintética, não é uma crítica ao sentimento religioso, mas sim à instituição religiosa, né? Que é vista como eu acabei de mencionar, corrupta, hipócrita, carcomida por interesses materialistas. Então, em A Relíquia de Eça de Queiroz, você vai ter uma postura anticlericalista a partir dessa teoria. Ok? Próximo slide. Características da estética realista naturalista. Primeiro, influenciados por tudo que a gente falou até aqui, os artistas começam a se expressar, ter uma necessidade de expressão diferente daquela coisa romântica mórbida. Lembra do spleen, do tédio romântico? Tudo aquilo começou a ficar muito decadente. Cronologicamente, o início do realismo se dá na França, em 1857, com a obra Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Tem um filme que vira e mexe, passa na TV a cabo, que, por sinal, é bom. Não é extraordinário, mas é bom o filme. Madame Bovary, do Flaubert, traz Emma Bovary como protagonista e é uma mulher adúltera. Então, você tem a temática do adultério. Se você olha para os romances românticos, né, os romances escritos durante a estética romântica, ou você tinha o happy end, o final feliz, ou você tinha, dentro do ultra-romantismo, dos romances e novelas passionais, aquela coisa do final em que a personagem, muitas vezes as personagens, acabavam enlouquecendo, adoecendo e se matando, morrendo, né, por paixões e tal. Mas nos folhetins românticos, o final feliz, o happy end, é o casamento. A obra realista, ela começa a trabalhar com o que acontece depois do casamento, o que se dá depois. Então, entra a temática do adultério. E Madame Bovary, 1857, marca o início do realismo na França. De lá, vai para o resto da Europa, depois vai chegar ao Brasil, vai seguindo. Então, observe as características mais importantes. Em oposição ao subjetivismo romântico, você vai ter o objetivismo. Lembra? Ciência, progresso, razão, observar, analisar, influência do cientificismo. Então, você tem essa postura objetiva. O escritor deve observar a realidade, o mundo contemporâneo e retratá-lo em suas obras, numa oposição aos românticos. Então, toda aquela coisa romântica, por exemplo, a idealização dos românticos, aqui não há.
Enquanto no romantismo você tinha muitas vezes personagens planas, o que é uma personagem plana? Ela começa com um comportamento, com determinados valores, comportamento, atitude, e ela vai assim até o final da narrativa, mesmo que seja uma protagonista. No realismo, você vai ter o que se chama de personagem esférica ou complexa, que apresenta justamente várias camadas, uma complexidade psicológica, ela é trabalhada mais profundamente pelo autor, e ela tem transformações de comportamento ao longo da narrativa. Temas contemporâneos, como eu já falei, ao contrário dos românticos que se voltavam para o passado, os realistas vão falar do seu momento ali, do tempo presente. A crítica social, lembra? Crítica à burguesia, crítica ao clero. E o que é a impassibilidade? O romântico, o escritor romântico, ele era subjetivo, egocêntrico, né? Tem um egocentrismo, a subjetividade, o sentimentalismo dentro do romantismo, lembra? O escritor realista, ele procura ser impassível, ou seja, há um distanciamento crítico. O Flaubert pregava, Gustave Flaubert, que iniciou o realismo na França com Madame Bovary em 1857. Ele pregava que o escritor realista deveria trabalhar sempre com o narrador em terceira pessoa onisciente, ou seja, o narrador em terceira pessoa possibilitaria que essa impassibilidade, esse distanciamento crítico acontecesse com mais rigor. Se você observar, Machado de Assis tem muitas narrativas em primeira pessoa. Dom Casmurro, por exemplo, que vocês estão lendo, que pertence ao realismo no Brasil, embora Machado de Assis não seja um escritor realista típico, porque ele não seguiu aquelas teorias cientificistas que a gente acabou de ver no slide anterior, mas sobre Machado de Assis fica para a próxima aula, semana que vem. Há essa ideia, né, de se manter um distanciamento crítico, essa impassibilidade, esse distanciamento, ok? É sempre a ideia de análise e crítica. O que é o naturalismo? É o seguinte: nos anos 60, a partir de 1860 e poucos, um escritor, mas é um escritor que tem muita coisa ligada ao teatro francês, que é o Émile Zola, o Zola. A gente vai falar mais dele no caderno 2, no próximo bimestre, por causa do Curtiço do Aloysio Azevedo, que o Zola influenciou diretamente o Aloysio Azevedo. O Zola, ele se aproxima de um médico, Claude Bernard, francês, e ele começa a ser muito influenciado pelos estudos ligados à biofisiologia, a uma série de coisas muito mais do cientificismo, da medicina experimental. E aí ele começa a criar obras que têm muita influência da biofisiologia, da biologia, do cientificismo na construção dos personagens, na construção das cenas. Então, se você olhar o naturalismo ele surge através das obras do Zola, Émile Zola, escritor francês, influenciado pelo médico experimental, o Claude Bernard, pela biofisiologia, etc. Ele começa a construir uma literatura que será conhecida como literatura naturalista. Então, o naturalismo é uma ramificação, é um desdobramento do realismo, que apresenta uma coisa mais radicalmente voltada para a ciência, para a visão materialista determinista. E quando a gente fala, valoriza aspectos biofisiológicos e patológicos, é o seguinte: ele enfatiza a sexualidade, personagens reagindo por instintos, os personagens aparecem zoomorfizados. Agora, o que é patológico nesse caso? Aí, por favor, vamos prestar bastante atenção. O que a gente chama de patologia, neste caso, tem a ver com a mentalidade da época. Então, os aspectos patológicos são
adultério, assassinato, violência, prostituição e homossexualidade. Então, era vista a homossexualidade como uma patologia. A ciência, nossa querida, necessária ciência, principalmente neste momento para todos nós, mas sempre, sempre, já esclareceu isso há muito, mas há muito, muito tempo. Antes do meu nascimento, antes do nascimento da minha mãe, que a homossexualidade não é uma doença, mas era vista como tal na época. Então, o que eles chamam de aspectos patológicos, adultério, impulsos violentos, assassinatos, vícios, por exemplo, o uso do álcool, né? Em O Cortiço, do Aloysio Azevedo, tem muito personagem que bebe muito, e as práticas homossexuais. Tá? Então, a orientação sexual também era vista como patologia. Na mentalidade daquele momento histórico, século XIX, nós estamos no século XXI, e somos pessoas esclarecidas. Eu pus aqui, e já mandei para vocês isso semana passada para ajudar na hora de estudar, né? Se a gente fosse mostrar as diferenças, realismo e naturalismo, aquilo tudo que eu coloquei lá no slide anterior, lá atrás, objetivismo, oposição ao romantismo, temática contemporânea, aquilo tudo vale para realismo e naturalismo. Agora, se a gente for mostrar a diferença, se eu estivesse em sala de aula, eu ia apontar para a minha cabeça, tá? Mas estamos distantes, queridos. Então é assim, realismo. Volta-se para a cabeça do personagem, a análise psicológica existencial, o que se passa na cabeça do personagem, existencialmente, psicologicamente, e retrata as camadas financeiramente privilegiadas, né? As classes dominantes, a alta burguesia urbana. E tem uma coisa no realismo e também no naturalismo de mostrar as cidades. Tem uma tendência a mostrar o universo das cidades ou até das províncias. No caso de Portugal, por exemplo, essa de Queiroz mostra a província, muitas vezes, né, Leiria. Mas, assim, ali você tem um microcosmo, onde você tem o clero representado, a pequena burguesia representada, as classes dominantes representadas, né? Então, análise psicológica existencial retrata as classes dominantes e a alta burguesia urbana. O naturalismo, se a gente tivesse em sala de aula, eu ia apontar do meu pescoço para baixo. É análise biológica e patológica. Então, os instintos animalescos, vocês vão ver muita zoomorfização, atribuição de características de animais aos personagens, os impulsos sexuais. Tem muita coisa fisiológica. Em O Cortiço, por exemplo, do Aloysio Azevedo, tem coisas assim, do personagem se engasgar com um pedaço de carne. O velho Libório, vocês vão ver no caderno, no próximo bimestre, né, no caderno 2, o velho Libório, ele se engasga com um pedaço de carne, aí vem uma mulher do Cortiço e bate nas costas dele, ele acaba, vou falar uma coisa muito nojenta, ele acaba que, como um vômito, né, num jato, sai um pedaço de carne meio triturado e cai em cima da mesa, então tem umas coisas desse tipo. Né? Então, uma coisa ligada ao que a gente chama de escatologia, as coisas mais nojentas, desagradáveis. Então, a coisa escatológica, fisiológica, patológica, taras, vícios, e costuma retratar as camadas financeiramente inferiores. Então, a classe trabalhadora, você vê O Cortiço do Aloysio Azevedo, que é a principal obra naturalista. Muitas vezes a gente fala assim, realista naturalista, né? Porque uma coisa está interligada aí com a outra. Então, você vê, basta o título da obra, O Cortiço, né, meu povo? O Cortiço. Então, você tem as lavadeiras, os operários, o pessoal que trabalha na pedreira, né? Você tem o Firmo, que é amante da Rita Baiana no livro O Cortiço, que anda sempre com uma navalha. Então, você tem a classe trabalhadora, os marginais, que são mostrados como seres explorados por uma classe dominante ou por alguém que quer chegar a pertencer à elite. É o caso do João Romão, dono do Cortiço, que explora, engana,
acaba roubando para chegar a se tornar um homem rico, ok? Então, se a gente tivesse que mostrar as diferenças, esse quadro visa trazê-las para vocês, tá? As diferenças. Vamos seguir? Vou tomar uma aguinha, tá? Eu fiquei com medo na semana passada, que estudando somente pelas orientações que eu dei, isso aqui não ficasse muito claro para vocês. Então, é por isso que eu estou retomando conteúdos da semana passada agora, né, que a gente pode conversar mais diretamente, como se tivesse, enfim, no andamento de sala de aula. Olha, normalmente quando a gente passa para vocês o início de um movimento literário, a gente passa no ano tal, que nem agora mesmo eu falei, né, o realismo começou em 1857 na França, com a publicação de Madame Bovary de Gustave Flaubert, né? A gente dá sempre uma referência da publicação de uma obra. Pois é, há momentos em que não é assim que a coisa começa. Por exemplo, Portugal, neste período, segunda metade do século XIX, era um país que tinha um perfil muito diferente do restante da Europa. Quando a gente começou a conversar, eu falei para vocês da segunda revolução industrial, não falei? Pois é, Portugal não tinha passado por isso. Era um país, nesse período aí, agrário. Não era um país que tinha uma larga urbanização, industrialização, nada. Era um país agrário, com altíssimo índice de analfabetismo, mas assim, altíssimo. Então, em que espaços você tinha uma vida cultural mais intensa? Coimbra, por causa da Universidade de Coimbra, e Lisboa. E é justamente nesses dois espaços, Coimbra e Lisboa, que vai se dar o que eu vou relatar agora. Nessa época, em Lisboa, o ambiente cultural era muito convencional, atrasado, até retrógrado, e ainda estava preso à estética romântica. Mesmo a estética romântica já decadente em toda a Europa, nos outros países europeus, Portugal ainda em Lisboa ainda estava preso a uma visão tradicional, convencional, romântica, um ambiente muito religioso, mesmo que hipocritamente religioso, mas para todos os efeitos o que vale é a máscara, né? Então a religiosidade, a tradição, a convenção. Vocês estão vendo aí que no quadrinho que eu coloquei Lisboa, embaixo tem Castilho. Quem é Castilho? O nome dele é Antônio Feliciano de Castilho. É um poeta romântico português. Para vocês terem uma ideia da idade dele, em 1865, ele já era um velhinho de cabeça branca e cego, porque ele é da primeira geração do romantismo. A primeira geração do romantismo em Portugal é de 1825. Ele faz parte da primeira geração, que vocês estudaram ano passado alguma coisa sobre isso. Ele é da geração do Almeida Garrett, do Alexandre Herculano. Ele entra nessa primeira geração do romantismo lá, que é de 1825. Então ele já era uma figura lá de trás, né? Mas ele ainda tinha muito prestígio em Lisboa e ele era, assim, como que uma liderança cultural, né? Uma figura que era importante no meio cultural, literário de Lisboa. Do outro lado, você vê aí no slide, você tinha a cidade de Coimbra, por conta da Universidade de Coimbra, os jovens de uma certa elite portuguesa, que tinha acesso aos estudos, chegavam à universidade e iam para a Universidade de Coimbra. E tudo nessa vida, meus queridos, tem a ver com encontros, bons encontros e maus encontros. Nesse período, estavam estudando em Coimbra Antero de Quental, Guerra Junqueiro, Eça de Queiroz, Ramalho Ortigão, Teófilo Braga, uma geração de autores que depois vão se tornar, né, conhecidos. É uma geração que se encontra em Coimbra, nesse momento, extremamente inteligente,
talentosa, esclarecida, com uma visão política, social, cultural, literária, artística, muito atualizada, até porque nas férias da universidade, por exemplo, o Quental ia para Paris, né? Então eles tinham uma visão muito mais atualizada que Lisboa, que era atrasada. E eles começam a trazer as influências das teorias cientificistas, do realismo, como estava se realizando na França, e começam a trazer essas novidades. Então, eles representam a renovação, o cientificismo, o realismo, a mentalidade ligada à ciência, progresso, razão. Agora, é uma geração que, fora os interesses artísticos e literários, era uma geração muito politizada, e que faziam críticas àquele momento que Portugal estava vivendo. Bom, houve uma polêmica entre Lisboa e Coimbra. Quando a gente fala polêmica, é uma troca de textos, tá? E a curiosidade nessa história é que o Antero de Quental foi aluno do Castilho. O Castilho praticamente alfabetizou Antero de Quental. Antero de Quental, criticando os românticos velhos de Lisboa, né, ultrapassados, ele escreveu um texto chamado Questão do Bom Senso e do Bom Gosto. E ele faz uma crítica desaforada ao Castilho, né? Parafraseando Quental, ele fala: não são os cabelos brancos que dão sabedoria, né? Referindo-se à figura do Castilho, com as suas cãs. Cãs são os cabelos brancos, né? E essa polêmica, essa troca de textos entre os jovens de Coimbra e o pensamento envelhecido, representado pelo Castilho em Lisboa, foi o que se chamou Questão Coimbrã, e por causa do texto do Quental, Questão Coimbrã ou do Bom Senso e do Bom Gosto. Essa polêmica se deu em 1865. E é essa polêmica que introduz o realismo em Portugal. Agora, deixa eu falar umas coisas para você tomar cuidado com a internet, que na internet tem muita coisa errada sobre isso. O Eça de Queiroz, ele estudava em Coimbra nesse período, ele era amigo do Quental, fazia parte do grupo, mas ele não escreveu nada durante a Questão Coimbrã. Durante a Questão Coimbrã, o Eça de Queiroz não escreveu nenhum texto. Porém, em 1871, o grupo de Coimbra organizou um ciclo de conferências, de palestras, num cassino de Lisboa. Ficaram conhecidas como Conferências Democráticas do Cassino Lisbonense. O Eça de Queiroz, aí sim, fez uma conferência a respeito da estética realista. Porém, a polícia fechou o cassino e todas as conferências que estavam programadas acabaram não se realizando. Mas o Eça de Queiroz conseguiu fazer a dele. Por que a polícia foi lá e reprimiu, censurou e impediu que continuasse? Porque, como eu disse para vocês, eles não estavam apenas falando de literatura e de arte, mas eles também estavam tecendo críticas políticas. Então, houve essa repressão. A polícia fechou o local e impediu que continuasse, ok? Então, o realismo foi introduzido em Portugal em 1865 com uma polêmica chamada Questão Coimbrã ou do Bom Senso e do Bom Gosto. 1871, o grupo de Coimbra realiza as Conferências Democráticas do Cassino Lisbonense, que acabam não sendo realizadas na íntegra por causa da repressão policial. Deixa eu só fazer um comentário antes de falar do Antero de Quental. Em 1875, 4 anos depois das conferências, o Eça de Queiroz lança o primeiro romance realista português, que é O Crime do Padre Amaro. Então, se a gente pensar, qual a primeira obra em prosa, não poesia, poesia é o Quental que a gente vai começar a falar agora. A primeira obra em prosa
realista, publicada em Portugal, foi O Crime do Padre Amaro, em 1875, autor Eça de Queiroz. Então você vê que você tem momentos diferentes, né? A questão Coimbra, depois as conferências, depois a publicação da primeira prosa realista. Vamos falar do Quental, complementando o que eu pedi para vocês fazerem na semana passada. Antero de Quental, diríamos hoje, né? Hoje, graças aos conhecimentos de hoje, do momento, né? Da atualidade. Antero de Quental, ele era bipolar. Na época chamava-se ciclotímico. Ele era bipolar. E alguns dizem que essa bipolaridade vai influenciar o processo criativo dele. E a maneira como ele foi conduzindo a vida, né? Ele teve um final trágico, porque ele acabou por conta de depressão, por conta de uma série de coisas, cometendo suicídio em 1891. Ele foi um homem de grande carisma, um pensador, um poeta, líder estudantil, militante político, se envolvendo em polêmicas, como a gente acabou de ver, e ele se matou aos 49 anos de idade. Agora, eu pedi na aula passada, naquela orientação que eu passei para vocês prestarem atenção no enunciado da primeira questão, que está na página 459, módulo 11 do caderno, página 459, no enunciado da questão número 1, que eu pedi para vocês prestarem atenção. O crítico português Antônio Sérgio apontou uma alternância nos sonetos de Antero de Quental entre duas tendências, a luminosa, positiva, otimista, confiante em relação à vida e ao progresso social, e a noturna, negativa, pessimista em relação à vida e às possibilidades de avanço social, né? Então, a questão começa com esse esclarecimento. E é isso que eu coloquei para vocês, só que com algumas coisinhas a mais. Então, só fazer uma geral aqui. É o seguinte, o Quental, no começo da carreira dele, ele lançou uma obra chamada Primaveras Românticas, que ainda tem influência do romantismo, comecinho de carreira, tá? Antes dele aderir ao realismo ou a qualquer outra nova tendência, ele fazia uma poesia que ainda tinha uma influência romântica, tardia. Ele vai trabalhar a questão, a dicotomia muito frequente na literatura entre o amar, né, o sentimento, e o querer, o desejo, né, o amor idealizado, o amor sentimento e o desejo, o querer, que é uma coisa que é tradicional dentro da história da literatura, da história da poesia. Essa dicotomia amar versus querer é natural. Agora, a partir da segunda fase é que você vai ter claramente o que nós estamos vendo agora nesse slide. Lembrando que vocês têm muito desse conteúdo na síntese que eu entreguei para vocês no começo do primeiro bimestre, tá? O Quental, ele se especializou no filósofo Hegel. Então, ele fez traduções de Hegel para o português. E a poesia dele, chamada de Luminosa, que é a poesia mais voltada para a visão materialista, que eu comentei agora há pouco com vocês, cientificista, ciência, progresso, razão, é essa poesia luminosa, tá? Que traz a influência do Hegel. Então é luz, então é uma visão ligada à ciência, progresso, razão, otimista, confiante, que vê a poesia como uma forma de transformar as coisas, transformar o mundo. Na página 458, módulo 11, você tem o poema Mais Luz, que simboliza isso. Veja como é. Amem à noite os magros, crapulosos, e os que sonham com virgens impossíveis, e os que se inclinam, mudos e impassíveis, à borda dos abismos silenciosos. Aqui ele está fazendo uma crítica aos românticos. Tu, lua, com teus raios vaporosos, cobre-os, tapa-os e torna-os insensíveis, tanto aos vícios cruéis e inextinguíveis, como aos longos cuidados dolorosos. Eu amarei a santa madrugada e o meio-dia em vida, refervendo, e a tarde rumorosa e repousada,
viva e trabalhe em plena luz. Depois, seja-me dado ainda ver, morrendo, o claro sol, amigo dos heróis. Aqui, quando o título desse soneto, que está na página 458 do caderno 1 de vocês, é Mais Luz, numa referência ao que o Goethe, poeta romântico, disse ao morrer, né, em alemão, Mais Luz. Ele faz, no começo, uma crítica aos românticos. Depois, quando ele fala Eu amarei a Santa Madrugada, no sentido de acordar, né, viver o dia. Ao amanhecer, quer dizer, muito cedo, acordo e vejo o dia, a luz, o sol. Viva e trabalhe em plena luz. Né? Então tem uma coisa de valorizar essa ideia, né, do trabalho, da transformação. Tem um outro momento, um outro texto dele, que a gente vai ler mais para frente, para comparar com... isso é caderno 2 que a gente vai ler, um texto dele para comparar com um texto do poeta brasileiro Olavo Bilac, mas isso é mais lá na frente, que ele vê o poeta como um soldado, né? Que a poesia como uma arma, como uma espada. Então aí a poesia luminosa. A poesia noturna revela as influências de Schopenhauer. É a visão pessimista, nihilista, né? O nada, o vazio existencial, que está na página 459, a Germano Meirelles. Só males são reais, só dor existe. Prazeres só o gera a fantasia. Em nada no imaginário bem consiste. Anda o mal em cada hora, e instante, e dia. Se buscamos o que devia por natureza ser, não nos assiste. Se fiamos num bem que a mente cria, que outro remédio há aí, se não ser triste? Oh, quem tanto pudera que passasse a vida em sonho só, e nada vira. Mas do que se não vê, labor perdido. Quem fora tão ditoso que olvidasse, mas nem seu mal com ele então dormira, que sempre o mal pior é ter nascido. Perceba, ele termina o texto falando assim, o pior mal é ter nascido, sempre. Isso é uma visão bem schopenhaueriana, tá? E ele começa dizendo, só males são reais, só dor existe. Então, é aqui que você tem o que o crítico chamou de poesia noturna, ok? Bom, procurem fazer a leitura depois desses poemas, lembrando que vocês conferem o gabarito dos exercícios do caderno no portal do Objetivo, e lembrem-se de, no finalzinho, onde tem o gabarito, você vai vendo o gabarito, papapá. No finalzinho tem os vídeos. São vídeos sintéticos, não é que nem essa falação minha aqui de... Já tem 47 minutos aqui falando. São vídeos sintéticos, tá? De 6, 7 minutos. Tem uma variaçãozinha ali, não passa de 10 minutos, aí você consegue ver a correção comentada, tá? Vamos seguir. Bom, essa de Queiroz, eu falei para vocês da importância dele, mas falei para vocês que ele não participou ativamente da questão Coimbra, embora ele fosse do grupo de Coimbra, né? O que significa participar ativamente. Ele não escreveu nenhum texto durante a questão Coimbra, mas ele era do grupo de Coimbra. A obra do Eça de Queiroz se divide em 3 fases. A primeira, que não é cobrada nos vestibulares e tal, tem resquícios ainda do romantismo. A segunda é a mais importante. Você tem o Crime do Padre Amaro, primeira prosa realista publicada em Portugal em 1875. Você tem o Primo Basílio, que eu mandei para vocês semana passada, a reprodução de um slide que sintetiza a história. Os Maias, a Globo fez uma minissérie sobre os Maias excelente, que infelizmente não fez sucesso na época, mas é excelente. O Mandarim, a Relíquia, se vocês olharem para a síntese que eu dei para vocês, ela está mais de acordo com o que está no caderno 1 de vocês. Eu coloquei essa versão para vocês pelo seguinte, embora não tenha nenhuma alusão à obra A Relíquia no caderno 1 de vocês, só para você lembrar que eu coloquei aqui em negrito,
porque é a obra que aparece na lista obrigatória da FUVEST. Eu ainda vou dar PP sobre a relíquia. Eu estou passando as minhas PPs, também estou fazendo vídeo, mandando. Já mandei Angústia essa semana e eu vou procurar cumprir a programação das PPs, tá? Então, assim que for o dia dessa PP, eu vou fazer o vídeo, vou mandar para todos os alunos, cursinhos, manhã, noite, segunda séries, terceira séries, vai para todo mundo, tá? A relíquia é uma obra de transição, seria uma obra de transição da segunda para a terceira fase e tal. E nessa fase, você tem ele deixa para lá os resquícios românticos, ele adere ao realismo. Agora, é importante dizer o seguinte, nessa segunda fase, que começa com o crime do Padre Amaro em 1875, o Eça de Queiroz ele não está residindo em Portugal. Como ele tem uma carreira, além da literatura, ele também tem uma carreira como ligada à diplomacia, ele fica morando em Paris muito tempo, depois na Inglaterra. Ele está fora de Portugal, então ele tem aquela impassibilidade que eu falei para vocês, ele vive na carne, né? Porque ele está longe do país dele, e é um período em que ele é muito, muito crítico em relação a Portugal. Isso não impediu que ele fosse apreciado, que ele fosse lido, que ele, enfim, tivesse as críticas boas, nada disso, mas ele tem uma visão muito combativa, muito corrosiva, é uma crítica muito dura, muito direta, muito pessimista ao clero, à burguesia, às elites portuguesas, à hipocrisia. Ele mostra a imoralidade presente na vida clerical, os padres que têm suas amantes e tudo mais. Então ele joga pesado aí. Vocês podem observar mais informações sobre isso nos vídeos que estão no portal do Objetivo e, como eu havia dito também, para vocês assistirem no Atualidades Online a aula sobre a cidade e as serras, para complementar tudo que a gente está falando. Lembre-se de uma coisa, Eça de Queiroz, ele é bastante irônico. Então, quando você for assistir a PP sobre a relíquia, quando você for ler a relíquia mais para frente, para a FUVEST, enfim, preste atenção na ironia, tá? Quando eu passar a PP para vocês, prestem atenção nisto. E a terceira fase é a fase que traz a cidade e as serras. No caderno 1 de vocês tem trechos do Primo Basílio, referências ao crime do Padre Amaro e trecho de A Cidade e as Serras. E a Ilustre Casa de Ramírez, A Cidade e as Serras e a Ilustre Casa de Ramírez fazem parte dessa terceira fase. É a fase da maturidade artística dele. Ele volta a viver em Portugal, então você tem uma espécie de tom mais esperançoso, mais otimista em relação a Portugal. São obras que, de alguma forma, retomam as tradições portuguesas, a simplicidade do povo português e a ironia mais agressiva, mais direta, que você tinha na segunda fase, agora se torna uma ironia mais leve. Sobre a Cidade e as Serras, ele começou escrevendo um conto chamado A Civilização, que já trazia o personagem Jacinto, sobre o qual vocês escutam no vídeo, no portal Objetivo, né? Depois ele pega, aliás, no material de vocês, só confirmar aqui, deixa eu ver se eles deixaram esse ano, no material de vocês, na página 466, tem justamente um trecho do conto Civilização, tá? Abaixo você lerá um trecho do conto Civilização, a partir do qual Eça de Queiroz escreveu A Cidade e as Serras, obra que será estudada na próxima aula, tá? Então, a partir desse conto, A Civilização, ele vai fazer A Cidade e as Serras. Só que é o seguinte, o Eça morreu antes de terminar a obra. A Cidade e as Serras ficou sem terminar e sem fazer a revisão geral que ele gostava muito de fazer. Aí o editor chamou um grande amigo dele, que já tinha escrito uma obra junto com ele, o Ramalho Ortigão, para terminar a obra. Então é uma obra assim que foi publicada póstumamente, que foi finalizada por outro escritor amigo do Eça, tá?
Lembrando que vocês encontram no Atualidades Online o vídeo no Portal do Objetivo, não no Portal do Objetivo, no Atualidades Online, sobre a Cidade e as Serras. Aqui uma síntese, né? Foco narrativo em primeira pessoa. Quem conta a história não é o protagonista Jacinto, é o melhor amigo dele, José Fernandes, que é um rapaz que é de Portugal, que na verdade foi criado pelos tios. Não há uma referência clara à família do José Fernandes, mas você subentende que ele perdeu o pai e mãe, então ele é criado pelos tios. E ele vai para Paris estudar, no bairro Latino. Em Paris, ele fica amigo do Jacinto. O Jacinto, anos antes, a família, o avô dele, foi exilado por questões políticas para Paris. Então, o avô dele, que também chamava Jacinto Galeão, foi para Paris com a família, né, levando o pai do Jacinto, protagonista, ainda pequeno. O pai casou-se, engravidou a mulher, morreu, sem ver o filho nascer. Aí o Jacinto, o protagonista, nasceu. Então, embora de família portuguesa, o Jacinto nasceu em Paris, o protagonista. Agora, o José Fernandes e ele se conhecem na universidade, na escola. E é justamente esse apelido que você tem que tomar cuidado. O Príncipe da Gran Ventura é um apelido do Jacinto, e não é porque ele seja um príncipe ou um fidalgo. Ele é um grande, ele é um herdeiro, ele é muito rico, mas ele não é um fidalgo. Ele convive com pessoas da nobreza, com pessoas da elite em Paris, mas ele não é um príncipe. Tá? Verdadeiramente, literalmente, mas ele é chamado de o príncipe, porque ele é rico, tem boa aparência, um herdeiro da Gran Ventura. Gran é grande, Ventura é sorte, né? Da grande sorte, do grande destino, né? Então é um afortunado Jacinto, como ele fala no livro. E a narrativa, como você viu no vídeo, no Atualidades Online, ela se passa, a primeira parte, em Paris, na cidade de Paris, no Palacete 202, que é o palacete que o avô do Jacinto adquiriu quando eles chegaram em Paris, e é o palacete no qual o Jacinto reside, nos Champs-Élysées, que no livro aparece aportuguesado, nos Campos Elíseos, e é um palacete que representa a mentalidade materialista, cientificista da época. Tem uma biblioteca enorme, imensa. Tem água encanada, água quente, elevador, telefone, conferenciofone, teatrofone, todas as geleiras, que eram as geladeiras da época. Tem inclusive o texto, né, tirado da Cidade e as Serras, no módulo 13, em que há uma referência a isso. Né, se você olhar, deixa eu ver a página para vocês qual é, na página 468 do caderno, se você olhar no segundo parágrafo, a certa altura fala: 3 geleiras que se amontoaram na copa sucessivamente desprestigiadas, falando do palacete do Jacinto em Paris. Geleiras eram geladeiras na época, né? Ele comprava, passava a dar algum defeito, não funcionava bem, ele ia comprando outra e ia abandonando, ia deixando de lado aquela que não funcionava bem, né? Então ele tinha uma coisa de acúmulo, de colocar muita coisa naquele palacete, tudo que havia de mais moderno que o dinheiro podia comprar. Imagina uma casa hoje com tecnologia ao extremo, ok? Uma casa, dessas casas inteligentes, né? Ele fez isso num palacete, o personagem, naquela época, que traz justamente a dicotomia, né? A primeira parte, a cidade, e a segunda parte, o campo. Se passa em Tormes, uma região serrana de Portugal, onde fica a casa. A família, na verdade, como eles são muito ricos, a família tem várias propriedades nas serras portuguesas. Mas essa é a propriedade que aparece na obra, o espaço, o segundo espaço importante, que é o campo. Tormes, região serrana de Portugal, solar de Tormes, que o narrador vai chamar de Castelo da Gran Ventura, o Castelo do Grande Destino,
numa referência ao apelido do Jacinto, o Príncipe da Gran-Ventura, que é a casa principal na propriedade dele no campo em Tormes, tá? O personagem Jacinto, na primeira parte da obra, ele odeia qualquer coisa relativa à natureza, campo, rural, vida simples do campo. Para ele só existe vida inteligente na cidade, né? Então, aparece como que uma fórmula que um amigo dele, George Carlin, meio que sintetiza as ideias dele. O homem só é superiormente feliz quando é superiormente civilizado. Quer dizer, você só pode ser feliz na civilização, com a ciência, com a urbanização, com a máquina, com a técnica. Longe disso, você vira uma figura bestial, né? Você vira uma figura animalizada, que não se desenvolve. Ele tem essa cabeça, o Jacinto, na primeira parte da obra, que se passa em Paris. Na segunda parte, depois de estar em Paris, entediado, depressivo, na segunda parte, quando ele vai para Tormes, pela primeira vez ele vai a Portugal, porque ele não conhecia Portugal, pela primeira vez ele vai conhecer essa propriedade dele nas serras, no campo, ele redescobre o prazer de viver, né? Então a dicotomia é essa, né? A cidade e o campo, a cidade e as serras, tá? E quando o Eça de Queiroz mostra Portugal, ele vai mostrar o povo português das serras de uma maneira mais simpática. A espontaneidade, a pureza, a boa vontade, a bondade natural, as tradições portuguesas preservadas ali, em oposição à vida artificial da elite parisiense, ok? Eu coloquei aqui uma coisa que é relevante para vocês, que é o seguinte: no estilo do autor, uma coisa que a gente fala sobre o estilo do Eça é que ele faz uso inovador do adjetivo. E você tem um exercício sobre isso aí nesse módulo, tá? Deixa eu ver onde é que está, na página 470, tá? Na página 470 do módulo 13. Nos exercícios 6 e 7, você tem uma referência a isso. Olha só o enunciado do exercício 6, na página 470. Hipálage é uma figura de linguagem que consiste no deslocamento de um adjetivo do termo próprio para outro que esteja próximo. Aí eles colocam justamente este exemplo. Há hipálage em fumar antes do almoço um pensativo cigarro. É o seguinte, a hipálage, como ele diz aqui, é você deslocar o adjetivo. No caso desse primeiro exemplo aqui, fumar antes do almoço um pensativo cigarro. O narrador é em primeira pessoa, né? Que é o José Fernandes, o amigo do Jacinto. Então, é o José Fernandes falando de um gesto, de um hábito dele. Então, como seria falar isto de uma maneira comum? Né? A estrutura inteira é assim, né? Me era doce fumar antes do almoço um cigarro, tá? Ele fala assim: nos silenciosos corredores, onde me era doce fumar antes do almoço um pensativo cigarro. O jeito natural, comum de dizer isso seria assim: nos silenciosos corredores, onde pensativo me era doce fumar antes do almoço um cigarro. Ou, por exemplo, onde pensativamente me era doce fumar antes do almoço um cigarro. A gente falaria assim, ou seja, usando o adjetivo pensativo, ou ele transformado em advérbio, associado ao José Fernandes. Pensativo aqui refere-se ao personagem José Fernandes. Era o José Fernandes que estava pensativo. Mas ele deslocou o adjetivo de tal maneira que ele foi parar perto de cigarro. Então, acabou que, como ele está sendo usado de uma forma incomum, acaba gerando, e é sobre isso a questão 7, acaba gerando, a questão 6 e a 7, né, as duas, acaba gerando uma estranheza, fica incomum, aumenta a expressividade da frase, dá maior ênfase, destaca o adjetivo. Eu coloquei outros exemplos. A erudita nave da biblioteca. Nave é aquela parte, o teto da biblioteca, tá? Aquela parte côncava. Não é a nave que é erudita.
Não é o teto côncavo da biblioteca que é erudito. O que é erudição? Que apresenta uma cultura vasta e profunda. Então, é a nave, quer dizer, o teto côncavo, da biblioteca erudita, da biblioteca que apresenta muitos livros sobre todos os assuntos. Mas ele deslocou o adjetivo erudita. A mesma coisa, o outro exemplo. Todos tirados da Cidade das Serras, tá? Puída a tristeza do tapete. O que está puído é o tapete, né? Então seria tristeza do tapete puído. O tapete está puído, mas ele coloca puída, ele desloca o adjetivo e aproxima de tristeza, criando o estranhamento que aumenta a expressividade, tá? Observação. Muitas vezes a hipálage gera a personificação. Se você observar, cigarro pensativo, né? Personificou cigarro e assim por diante. Não é regra. Ah, sempre que eu tenho hipálage, eu tenho personificação. Não é uma regra, mas muitas vezes acontece. Uma coisa acaba gerando a outra. Eu coloquei mais umas coisinhas aqui para você entender por que uma característica do essa é o uso inovador do adjetivo. Olha, oxímoro, o que é oxímoro? É um paradoxo que consiste em você escrever lado a lado as palavras que se contradizem. Então, astuta candura, né? A esperta pureza, né? A esperta pureza. Astuta candura, sublime sordidez, doloroso riso, sublime falsidade. Né? A Condessa de Treves é uma das personagens que frequentam o palacete do Jacinto em Paris. Eu tirei esses exemplos da Cidade das Serras, tá? Então, o oxímoro, que é esse tipo de paradoxo, colocar lado a lado palavras que se contradizem, o objetivismo associado ao subjetivismo, inverno escuro, é uma coisa que todo mundo consegue sentir e ver. É uma visão objetiva, real, comum a todos. Inverno escuro. Agora, pessimista é uma visão subjetiva, é uma coisa pessoal. Eu, por exemplo, adoro inverno e prefiro a noite ao dia. Então, para mim, inverno escuro é uma maravilha. Eu estaria feliz. Só para dizer de uma maneira bastante à vontade o que é isso, né? Então, inverno escuro é uma visão objetiva. Agora, pessimista é subjetiva, é visão pessoal. Essa mistura, essa associação também faz com que o adjetivo ganhe um outro colorido. Ok? Tem uma diferença no uso do adjetivo. Outros momentos do estilo do essa, tá? O lado dele satírico, cômico, que sempre passa por esse uso diferente do adjetivo, e muitas vezes exagerado, hiperbólico. Aqui são personagens que frequentavam o palacete do Jacinto, tá? O grande Dornan mamava majestosamente um imenso charuto. Só o poeta idealista permanecera impassível na sua majestade obesa. E o desfilar das bagagens lembrava uma página de Heródoto contando a marcha dos persas. Ele tem sempre essa coisa hiperbólica. Muitas vezes o essa trabalha de maneira caricatural, tá? O uso da caricatura é uma forma dele trabalhar ironia e crítica. Eu coloquei aqui um slidezinho só para a gente fazer um comentário sobre a relíquia. A relíquia, deixa eu tomar uma aguinha. A relíquia não está no caderno 1 de vocês aí, mas só para a gente, como eu falei, vocês vão ver na PP. Mas só para ter um embasamentozinho, você vê a relíquia, foi publicada em 1887. Lá na frente, então, ele adere ao realismo e publica a primeira prosa realista, O Crime do Padre Amaro, em 1875. Então, você vê a relíquia em 87, tá? Você tem o Raposão, que é o apelido que ele ganha quando ele vai estudar em Coimbra. É o apelido do Teodorico Raposo, que é o protagonista da obra. Teodorico Raposo, ele fica, ao nascer órfão de mãe, é criado pelo pai, o pai morre, e a única parente viva é a tia dele, Dona Maria do Patrocínio, que é chamada de Titi, e ele vai viver com ela. Ao contrário do que a internet diz, ela não é viúva, não. Ela é uma senhora solteirona,
que ficou com toda a herança de um parente, né, de um tio. Então, ela é muito, muito rica. E ela mora em Lisboa, em uma casa frequentada por padres e algumas outras figuras, e principalmente esses padres, e aí vai a posição anticlerical que eu falei para vocês do Essa, esses padres são bajuladores porque acham que vão ficar com uma fatia generosa do dinheiro dessa mulher. E o Teodorico Raposo vai viver nesse ambiente. Ela chama, o nome dela é Dona Maria do Patrocínio, e desde que ela era mocinha, ela era essa menina seca, uma mulher seca, muito religiosa, beata. Então a senhora muito alta, muito seca, carão chupado e esverdinhado, beata, virgem, mas uma virgem neurótica. Para vocês terem uma ideia de como ela é, ela acha que casamento, ela chama de relaxações. Qualquer contato físico, não precisa nem ser sexo, um beijo no rosto, ela acha que são relaxações. Ela não consegue ver positivamente isto nem depois do casamento. Ela acha que casamento traz relaxações morais. Então, é uma virgem problemática, recalcada, neurótica, é uma patologia. Aversão ao sexo, como eu disse, uma imensa fortuna que ela herdou do tio, e agora, ela usa isso também, né? Ela usa o fato dela ter esse poder financeiro. O Teodorico Raposo, esse apelido Raposão, como eu disse, ele vai ganhar dos colegas quando ele vai estudar direito em Coimbra. É um jovem que desde pequeno é muito erotizável, né? Qualquer coisa o erotiza, uma mulher que passa, o barulho das saias, né? Imagina um garoto assim que vai viver num ambiente como esse ambiente da casa da tia em Lisboa. Ele vai crescendo e você vai vendo o perfil. Ele é o narrador da obra, tá? A obra começa ele já casado, já estabelecido, casou-se por dinheiro com uma moça, e ele já estabelecido, ele vai nos contando esse passado. Então é um jovem hipócrita, interesseiro, para conseguir ficar depois, né, com o dinheiro da tia, para ficar com a herança da tia, ele finge na frente da tia ser muito beato, é falso, é mulherengo, e a tia não tem mais condições físicas de fazer uma viagem à Terra Santa. Então ele vai realizar uma viagem a Jerusalém, uma viagem à Terra Santa, para trazer uma relíquia, daí o título A Relíquia, né? Um objeto sagrado da Terra Santa, para trazer uma relíquia para Titi. Então ele peregrina pela Terra Santa apenas para atender o desejo da tia e aproximar-se ainda mais de sua fortuna. Ele acaba trazendo uma relíquia falsa para Titi, só que lá na Terra Santa, durante a viagem, ele acaba se envolvendo com uma inglesa, a Miss Mary, e a Miss Mary deu para ele de presente, para lembrar dos momentos íntimos dos dois, a camisola dela, para ele levar como recordação. E o pacote onde estava a camisola da Miss Mary tinha a mesma aparência, a mesma fitinha vermelha, que o pacote onde estava uma relíquia, que era uma relíquia falsa, que era a coroa de espinhos que Cristo teria usado na cruz, que era falsa. Né? Ele pegou de um arbusto lá, fez o formato, enfim. Mas os pacotes eram iguais. Né? E quando ele chega em Lisboa, ele, sem perceber, houve uma troca dos pacotes durante a viagem. Na obra não se esclarece como é que os pacotes foram trocados, mas o fato é que houve uma troca, um engano, e ele acabou deixando lá o pacote errado e trouxe, ou melhor, deixando lá na Terra Santa, né, durante a viagem, ele deixou o pacote com a relíquia, mesmo sendo falsa, e acabou trazendo a camisola de Miss Mary. E aí, quando ele vai fazer toda aquela cena para entregar a relíquia na frente dos padres, na frente de todo mundo, na casa da tia em Lisboa, quando ela abre o pacotinho, aparece o que? A camisola de Miss Mary. Aí ela expulsa ele de casa. Então, você tem o seguinte nessa obra: anticlericalismo. O Essa de Queiroz critica toda essa hipocrisia em torno da questão religiosa, os padres que bajulam essa senhora hipocritamente. O Teodorico Raposo, em Lisboa, ele tinha uma amante chamada Adélia. Quando ele volta para Lisboa e, por um engano,
né? Ele ia aquilo que eu falei, ia trazer a tal relíquia para a tia, e no fim, por uma troca de pacotes, acabou que quando ela vai abrir a camisola da amante dele, e ele é expulso de casa, nesse momento já tem um outro padre, que é o padre Negrão, que está bajulando a velha. A velha morre, ela deixa para o Teodorico os óculos dela como herança, quer dizer, ficou sem nada, e deixa para o padre Negrão, né? Deixa para os padres a herança. O padre Negrão herda a fortuna da tia dele, da tia do Teodorico, e o padre termina sendo amante da Adélia. Então, quer dizer, tem uma crítica à bajulação, à hipocrisia, à corrupção moral do clero. E também uma crítica a esses falsos beatos, porque essa senhora, a Titi, é uma pessoa extremamente dura, neurótica, doente, egoísta, cruel, né? Só lendo o finalzinho aqui sobre o Teodorico, né? Faltam-lhe moral e decência mínima, não demonstra qualquer escrúpulo em enganar as pessoas. Então, o Teodorico Raposo é o protagonista, tá? Muito bem. Para terminar hoje, você tem um módulo sobre o Cesário Verde. O Cesário Verde, se você olhar o final do módulo, tá? O módulo onde nós temos Cesário Verde é o módulo 14. Se você olhar na página 473, tem assim: José Joaquim Cesário Verde, 1855-1886. Nasceu em Lisboa, era filho de comerciante e levou vida tranquila, tendo frequentado por algum tempo curso superior de letras e viajado a Paris um ano antes de sua morte prematura, aos 31 anos de idade. A poesia inovadora que produziu não foi devidamente reconhecida durante sua vida, sendo publicada somente em 1887 por seu amigo Silva Pinto com o título O Livro de Cesário Verde. Então, o que eu coloquei nesse slide, o livro de Cesário Verde, que está na síntese que eu fiz para vocês, tá? Foi publicado póstumamente e vai influenciar, sabe quem que nós vamos estudar depois, no segundo semestre? Fernando Pessoa, que é modernismo português, tá? Lembre-se disso, Cesário Verde vai influenciar Fernando Pessoa, que é modernismo português. Continuando a leitura, que está desse box, né, que está na página 473. A poesia inovadora que produziu não foi devidamente reconhecida durante sua vida, sendo publicada somente em 1887 por seu amigo Silva Pinto com o título Livro de Cesário Verde. É o mais singular poeta realista português. Sua obra apresenta linguagem objetiva e coloquial, completamente fora dos padrões do lirismo tradicional, ao descrever cenas do cotidiano até então consideradas inadequadas para a poesia. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Lembra que a gente falou da galera da questão Coimbra, que estudavam na Universidade de Coimbra? Então, esse pessoal, Antero de Quental, Essa de Queiroz, Guerra Junqueiro, Teófilo Braga, Ramalho Ortigão, vão fazer parte de um grupo. Esse grupo, o Cenáculo, mais para frente serão o grupo Os Vencidos da Vida, que sempre se encontravam no restaurante de um hotel em Paris e tal. Esse pessoal fez história em Portugal, né? O Cesário Verde não estudou em Coimbra e não fez parte desse grupo, ok? O Cenáculo, que é o nome que se dá a esse grupo, né? Ele é um grupo forte, a chamada Geração 70, integrada pelo Oliveira Martins, Essa de Queiroz, Antero de Quental, Guerra Junqueiro, Ramalho Ortigão. Era um grupo forte, que colocava em xeque a identidade nacional, apresentava os problemas de Portugal, combatia o declínio do país, e eram influenciados pelo socialismo, associado ao republicanismo, então eles tinham posições políticas. E o Cesário Verde não fez parte desse grupo. Tá? Embora ele seja um autor realista, ele não fez parte desse grupo que participou da questão Coimbra, das conferências democráticas do Cassino Lisbonense. Então ele tem uma carreira, vamos chamar assim, à parte desses acontecimentos. Bom, Sentimento de um Ocidental é o texto que vocês têm no material de vocês na página 472, ok?
Essa obra ela tem seções, ela se divide em partes. Vocês têm aí Ave Marias, que é a primeira seção, a primeira parte. É uma obra que mostra a Lisboa da época, que foi o progresso, no sentido da urbanização da cidade, foi um processo imposto, sem respeitar as classes menos favorecidas. Então ele vai mostrar esses contrastes da Lisboa cosmopolita, burguesa. Você vê no texto, tá? Os hotéis, os lugares mais sofisticados e a classe trabalhadora. A vida do proletariado, a Lisboa cosmopolita, burguesa, que quer copiar Paris, por exemplo, os hábitos franceses, os hábitos parisienses, e a Lisboa miserável, a Lisboa do proletariado. Nesse texto, você vai ver que ele mostra os empregados, melhor dizendo, não os empregados, os trabalhadores, né? Ele mostra as mulheres que são vendedoras de peixe, as varinas. Ele mostra as operárias, as obreiras, né? Ele mostra o cotidiano dessas pessoas, ele mostra os operários da construção. Então tem esse retrato. Ele antecipa elementos do modernismo. Por exemplo, você talvez não pense assim, mas comparando com a linguagem da época, esse texto que você tem, Sentimento de uma Ocidental, Ave Marias, na página 472, está numa linguagem mais coloquial, mais do dia a dia, mais objetiva. Uma outra coisa que você nota também é que ele trabalha muito com o sensorial. É frequente ele trabalhar com o sensorial. Quando você fizer os exercícios desse módulo 14, você vai ver que há um momento em que ele pede para você fazer um levantamento das impressões, né, na questão número 2, para você levantar impressões olfativas, impressões auditivas. É um texto cheio de impressões sensoriais. Isso faz parte do estilo dele. Então, aspectos visuais, auditivos, sonoros, olfativos. Isso nos remete a um poeta francês que vai influenciar muitos simbolistas, que a gente ainda vai estudar, que é o Charles Baudelaire. Baudelaire tem um soneto chamado Correspondências, onde ele fala da correspondência entre os sentidos, né? Visão com audição, audição com tato. Portanto, ele está falando de sinestesia. Lembra a sinestesia? Que é a fusão dos elementos sensoriais diferentes. Por exemplo, grito vermelho, grito audição, vermelho visão, né? Então, você vai ver no trabalho de Cesário Verde uma coisa muito sensorial, a tal ponto que se misturam aspectos sensoriais, gerando sinestesias. E aí, tem uma coisa que a gente acabou de ver no Essa de Queiroz, que a gente também vai ver no trabalho do Cesário, que apresenta uma visão subjetiva do objetivo, fixando impressões. Para falarmos sobre isto, eu coloquei o comecinho do poema que vocês têm na página 472, o Sentimento do Ocidental, para esclarecer isto. Primeiro, né? Por que Ave Marias? Ave Marias, aqui, designa mais do que a oração. Designa aquele momento do dia em que se escutavam, era possível ouvir nas igrejas as pessoas rezando, né? Então, designava o final da tarde, o cair da noite. Então, Ave Marias aqui designa isso, o cair da noite, o final da tarde, tá? Por isso ele começa assim: nas nossas ruas, ao anoitecer, até aqui uma visão real, comum a todos. Então, objetivismo. A tal soturnidade é um clima sombrio, mas não exteriormente, interiormente. Você tem uma sensação de peso, de densidade interiormente. Teu estado de alma está assim, sombrio. A tal melancolia, soturnidade e melancolia, são impressões subjetivas. São estados de alma do eu lírico, que as sombras, o bulício é a agitação, o Tejo, o rio Tejo, a maresia,
Sombras, bulício, tédio, maresia são impressões objetivas. Todo mundo vê as sombras ao anoitecer, a agitação das pessoas saindo dos seus trabalhos, as pessoas rezando na igreja lá, o rio Tejo, o cheiro característico típico, né, vindo do mar, a maresia. Então, sombras, bulício, Tejo, a maresia são impressões objetivas. Despertam-me um desejo absurdo de sofrer. É uma impressão subjetiva. Então, é isso que você tem na questão número 5 da página 473. Os elementos objetivos, as sombras, o bulício, o rio, a maresia, né, o rio Tejo, são associados a estados emocionais do eu lírico, soturnidade, melancolia, desejo absurdo de sofrer. Então, o objetivo e o subjetivo encontram-se associados. A gente viu isso também no Essa de Queiroz, tá? Aí eu coloquei o segundo a segunda estrofe também para mostrar o seguinte: o céu parece baixo de neblina, o gás extravasado enjoa-me, perturba, e os edifícios com as chaminés e a turba. O que é turba? Multidão, toldam-se, cobrem-se de uma cor monótona e londrina. Perceba, impressão visual, o céu, neblina. Impressão olfativa, o gás extravasado enjoa-me. Impressão visual, os edifícios, as chaminés, a multidão cobrem-se de uma cor monótona e londrina. Então, ele mistura impressões olfativas com impressões visuais.